Fala galera, Roger Luque falando de futebol para vocês. Eu tô aqui me apresentando e esse canal é para falar de futebol. E você que não assistiu e não presenciou aqueles jogos maravilhosos dessa última rodada, eu vou estar passando tudo para vocês aqui. Qualquer dúvida, manda nos comentários e não esquece de deixar o teu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, beleza? Tô aguardando vocês aqui. Roda a vinheta! Fala galera, Roger Luke chegando aqui para falar de futebol. Hoje eu assisti Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. E hoje o Flamengo dominou o futebol no Maracanã. Só que eles não contavam com o Rafael Paiva. Só que o Rafael Paiva demorou muito para poder trocar esse time. E ainda tomou um gol do Gerson nas costas novamente de Léo Pelé. Léo Pelé, para mim, não serve para zaga, como já disse várias vezes. Então, pessoal, olha só, o Flamengo dominou o jogo todo. Só que o Flamengo parece que o Tite não entendeu ainda que é um time ofensivo e ele quer fazer o time do jeito dele. Só que a galera tá já criticando aí muito ele por falta de ofensividade. Então o Flamengo hoje deu sorte em fazer aquele gol, mas teve várias outras chances que não teve efetividade para finalizar a bola. Olha só. E o Vasco, como tem um técnico que observa tudo, mas eu ainda acho que ele é um pouco lento, foi lá, fez a troca e ainda tomando o gol foi lá e ainda fez outro para empatar. Então, o Rafael Paiva está atrasado e o Tite fez várias trocas que ninguém entendeu nada. Uma troca que foi boa foi o Wesley, só isso. O resto, todas as trocas não foram bem entendidas, porque Bruno Henrique saiu para a entrada de Gabigol, que não está rendendo nada. Não está rendendo nada. 2 temporadas sem render nada. E eu não sei o que o Flamengo está vendo com ele aí ainda. Mas o Flamengo tem um time poderoso. A estreia de Alexandro, se eu não me engano, e o La Plata foram muito cruciais. Hoje o Flamengo só não teve o cara da cabeçada, o cara da finalização, que era o Pedro. Mas, como todo mundo sabe, o Pedro está fora devido a uma lesão, fez uma cirurgia e só no ano que vem. Então, gente, o Flamengo tem que usar umas peças boas e o Tite tem que pensar ofensivamente, coisa que não está fazendo. O Vasco, por outro lado, não tem muitas peças para fazer a troca defensivamente. E aí bota Léo Pelé. Léo Pelé novamente tomou um gol ali. Não foi gol no Léo Jardim. Como eu estava falando, pessoal, anteriormente, o gol não foi o Léo Jardim que sofreu. O gol foi sofrido pelo Léo Pelé. Como novamente deixou Gerson sozinho com a bola, como foi no ano passado com aquele gol de 1-0 que o Vasco estava jogando bem melhor que o Flamengo. Inclusive o Léo Pereira tirou o gol em cima da linha da vitória do Vasco. Mas enfim, o Vasco reagiu, foi para cima. Felipe Coutinho heroicamente faz um gol de cabeça. E eu estava pensando que o Paiva tinha pirado por botar o Pumita Rodrigues no lugar do Paulo Henrique. Porque o Paulo Henrique, defensivamente e ofensivamente, ele é muito bom. Porém, o Pumita Rodrigues surpreendeu recebendo aquela bola de Emerson Rodrigues ou Emerson Rivaldo, para quem gosta, e ainda chutando, cruzando a bola e para finalização de Felipe Coutinho com um gol na sua estreia de verdade. Para mim, aquilo ali foi a estreia de verdade devido a várias lesões que ele ocorre. Ainda o Covid-19 ter atacado o nosso ali meia atacante. Beleza, pessoal? Então, outros lances, eu vou estar falando de outros jogos agora para vocês. Então, como eu estava dizendo,
o Vasco ainda teve reação no finalzinho do segundo tempo e ainda com aquele lançamento de Emerson Rodrigues para o Pumita, que acreditou naquela bola, e o Coutinho mais ainda finalizando de cabeça e fazendo aquele gol do empate, e o Vasco ainda conseguiu recuperar pelo menos um pontinho para manter ali no 8º lugar na tabela de classificação. Ainda temos um jogo ainda amanhã, né, do Internacional, que pode estar passando o Vasco e ficando em 9º lugar o Vasco, mas porém agora ele está em 8º. Então, pessoal, agora eu vou estar falando para vocês aí de Grêmio e RB Bragantino e Grêmio, beleza? E o Grêmio que deu mole ali ainda, chegando a 2-1 contra o Bragantino, RB Bragantino, mas no finalzinho não, mais ou menos ali no meio, ali 63 minutos, deixou o Bragantino empatar a partida. E, meu amigo, fica complicado. Se ele não tivesse ainda 2 jogos atrasados, seria complicado. E o RB ali se manteve ali no meio da tabela. Mas tem que acordar esse time. O RB no ano passado ficou bem lá em cima. Se eu não me engano, acho que ficou em 6º lugar. E ainda foi para a repescagem da Libertadores, perdeu para o Botafogo. Então, se o RB não acordar, vai ficar ali no meio e vai disputar a Sul-Americana no ano que vem, ou, se não tomar cuidado, pode ir para a zona de rebaixamento. O Grêmio ainda tem chance de recuperar por faltar 2 jogos ainda, mas tem que ficar ligado. Renato Gaúcho aí, com aquela soberba dele, ele tem que ficar ligado, acordar e botar o time para jogar. Botar o Black White lá, um jogador aí que chegou de fora, para poder fazer aquela excelência europeia ali no ataque. Então, lembrando que ficou 2-2 o jogo. Eduardo Sacha fez um gol de pênalti, cavadinha ali de pênalti de John, né, ex-jogador do Palmeiras, tá se despontando ali no RB Bragantino e cavou o pênalti, conseguiu. Eduardo Sacha foi lá e converteu e ficou 2-1, beleza, né? Depois ainda o vacilo de Reinaldo lá atrás deixou com que o RB empatasse o jogo e deixando escapar a vitória do Grêmio. Então o Grêmio tem um time muito bom, mas deixou a desejar hoje, beleza? Vamos estar falando aí agora de Botafogo e Corinthians e Botafogo, que foi ontem esse jogo. E eu assisti e Botafogo passou um sufocozinho ali com o Corinthians, que tá com um time bom, mas o bom ataque do Botafogo regaçou o Corinthians e não teve jeito. O Botafogo tá na frente de novo. Então, vou estar falando para vocês aí o que aconteceu ontem. Ontem foi o seguinte: Botafogo saiu na frente, um gol de Luiz Henrique, tabelinha na área do Corinthians e gol. Depois o Corinthians fez um gol, né, ali empatando o jogo. Mas o Botafogo, com o time que tá, não desistiu, foi para cima, e o gol do nosso querido lá, e o mais caro, um dos mais caros jogadores do Brasil hoje, o argentino Almada, finalizou com um golaço. Então, vacilo do Corinthians, que tá na zona de rebaixamento, tá perdendo aí e não tá ganhando. Ganhou do Flamengo, achou que tava bom e tal, foi para a Copa do Brasil, jogou, ganhou do Juventude de 3-1, achou que tá arrebentando, foi pro Brasileiro, foi encarar o Botafogo, que tá muito bem. Botafogo, eu acho que é um forte candidato para estar ganhando o Brasileiro esse ano. Eu acho que ninguém desponta ele ali. O máximo que poderia chegar perto ali é o Palmeiras e o Fortaleza, mas ainda tem um bocado aí de coisa para acontecer ainda. E o Botafogo está com um time redondinho, está jogando bem. Então, Palmeiras está encostando
também ganhou hoje. Falando de Palmeiras, Palmeiras ganhou de 5, gente, 5-0 do Criciúma. Dentro de casa, é claro. E Estrela, né? Estevão brilhou de novo. Então, gente, e ainda no final, gol de falta do Rafael Veiga. Então, Palmeiras está ali chegando, está em terceiro lugar. Fortaleza está em segundo, se eu não me engano. Ah, não, desculpa, Palmeiras está em segundo, Fortaleza em terceiro, Flamengo em quarto e o Botafogo na frente. Então, pessoal, vou estar mostrando no final aí a tabelinha para vocês estarem observando o seu time, para você estar vendo aonde que ele está, quais as possibilidades que o seu time pode chegar e o que pode estar acontecendo. Lembrando que os times lá de baixo têm que acordar. Eu acho que o Atlético Goianiense não tem mais jeito. Vitória ganhou deles. Vitória da Bahia ganhou do Atlético Goianiense nesse final de semana. Então, infelizmente, eu acho que o Atlético Goianiense não tem mais chance. Vitória da Bahia ainda tem, se dar um sufoco ali, respirar fundo, próximo jogo aí, acordar e partir para cima. Os próximos jogos, não o próximo jogo, os próximos jogos. E ainda tem ali o Cuiabá também tá meio devagar. Então, pessoal, se o Cuiabá tem um time bom, tem um pessoal bom ali, o time tá organizado, mas focou em outras coisas e acabou dando mole. E tem outros aí passando na frente. Mas lembrando que alguns times ainda têm jogos atrasados. Se recompor aí, pode passar Corinthians e Fluminense. Fluminense deu mole hoje, gente. Vou falar do Fluminense aqui hoje. Fluminense saiu na frente 1-0 em cima do Juventude. Mas o Juventude no Alfredo Jaconi é daquele jeito, é terrível. Então a galera foi para o segundo tempo, foi para o intervalo, né? Jair Ventura com certeza deve ter chamado o Juventude na chincha e no segundo tempo foi para cima do Fluminense, atacando demais e gol. O Fluminense não aguentou o gol. E o Juventude atacou logo depois, fez mais um gol e 2-1. E aí o Fluminense tentou recuperar no final, não teve fôlego e o nosso Juventude aí, o Juventude lá no Alfredo Jaconi, conseguiu arrancar 3 pontos do Fluminense. Fluminense que estava subindo, acabou ficando ali, ó, pertinho do Corinthians e do Vitória. Então, se ele não acordar, tá com diferença de 2 pontos. Se o Corinthians ou o Vitória fizer mais 3 pontos, passa e joga o Fluminense de volta para a zona do rebaixamento. Então, hoje essa rodada tá sinistra. Quem não se ligar vai acabar descendo. E quem não se ligar, que está lá em cima, vai acabar descendo também. Então, fica esperto, esses times grandes, que o negócio está pegando fogo. Lembrando também que o Bahia arregaçou o Atlético Mineiro 3-0. Gente, o que está acontecendo com o Atlético Mineiro? Será que ele está focando só na Copa do Brasil? Cuidado, hein? O Vascão tá chegando aí e pode surpreender. Já bateu 2 Atléticos. Vai que pode ser o terceiro, né? Então, se liga. São Paulo ganhou também aí o Cruzeiro de 1-0. Pessoal, que doideira, né? Cruzeiro que estava indo bem, de repente. E outra coisa, perdeu dentro de casa. Então, Cruzeiro que não se ficar esperto aí, vai acabar perdendo aquela vaguinha na Libertadores, que estava indo muito bem com um time muito bom. Então, se liga aí, que a tabela vai rolar daqui a pouco. Pessoal, vou estar me despedindo de vocês aqui, falando da rodada, lembrando que Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, ficou de 1-1, Flamengo saiu na frente, gol do Gerson, e a estreia do gol do Felipe Coutinho no final aí, para empatar o jogo, surpreendendo o Flamengo. O Tite, mais uma vez, vacilou nas substituições. Um cara que ele substituiu foi bom, mas o restante, mano,
Eu não sei por que ele ainda insiste em botar Carlinhos e Gabigol. Tirou Bruno Henrique, botou Carlinhos, não entendi o porquê, né? Mas ele é técnico, ele é profissional do futebol, não entendo ainda, mas vai que uma hora ele acerta. Então vou deixar a tabela para vocês aí. Quem gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e, pessoal, compartilha. Estamos chegando aí falando de futebol. Valeu!